Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Flauber, sou aluno de Medicina da UFCG, do quarto período, e é com grande alegria que a gente abre aqui o quarto dia, né, de palestra do ciclo Paliar. E antes da gente iniciar a palestra, eu queria falar um pouquinho do que é o projeto. O projeto do Paliar, ele sempre vai buscar trazer discussões sobre a importância do cuidado paliativo, principalmente para a nossa realidade como estudantes de medicina. E essa é uma organização da IFMSA Brasil UFCG, da LAPEN e do futuro projeto de extensão Paliar. A IFMSA Brasil, eu acho que muitos já conhecem, é uma instituição que surgiu lá no ano de 1951, com a intuição de unir estudantes de medicina, e hoje em dia é a maior organização estudantil do planeta. Além disso, ela surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial e hoje em dia ainda continua independente, não tem filiação com o governo e a gente sempre está lutando para melhorar a saúde pública do planeta. A LAPEN é a Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia da UFCG, que a gente vai encontrar muitos professores orientadores lá que trazem muito conhecimento e alunos incríveis que se interessam com o tema da pediatria e a neonatologia. E o futuro projeto de extensão Neoliar, ele vai trazer mais essa temática para o nosso ambiente acadêmico, né, que tanto falta. Antes de iniciar a palestra, eu queria relembrá-los que para a gente confirmar a sua presença, é necessário preencher 2 formulários, o formulário pré e o formulário pós. O formulário pré e o pós, tanto os 2 links estão na descrição do vídeo, então, assim, vocês vão poder ir lá na descrição e preencher eles. Só que existe um limite de tempo. O formulário pré será disponibilizado agora e ficará 20 minutos disponível. Então, correm lá e vá preencher logo o formulário pré. Já o formulário pós, ele vai ser enviado no final da apresentação do professor, certo? No formulário pós, a gente vai solicitar a soma de 2 números. Esses 2 números serão expostos aqui nessa barrinha, que está passando aqui embaixo, da apresentação. Então, fiquem atentos, porque senão vocês vão perder os números, certo? E não tendo mais dúvidas, eu vou apresentar aqui agora o professor Paulo Martins, ele que é um grande exemplo para nós, estudantes da UFCG, que pretendemos um dia seguir a carreira, né, de residência, principalmente, mas é um grande exemplo. Ele se formou na própria UFCG, então é um filho da UFCG. Ele já fez residência em pediatria na USP, fez residência em neurologia na USP,
hoje em dia faz doutorado, né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP também, e é especialista em tratar gestações de alto risco e prematuros. Então, a gente fica muito feliz em tê-lo aqui, principalmente por ser uma grande inspiração para muitos estudantes, professor Paulo Martins. E eu queria dizer que sinta-se à vontade, a aula, e queria avisar que as dúvidas que surgirem durante a apresentação, eu vou falar no final, tá certo? Perfeito. Tá me escutando direitinho, Flávio? Estou escutando tudo direitinho. Pode ficar à Então vamos lá. vontade, professor. Então, a gente Pessoal, vai iniciar aqui a apresentação. tá. Já vou compartilhar com vocês um pouco da a minha tela. Pronto, perfeito. Eu espero que todos estejam vendo a tela de apresentação, tá? É uma imensa alegria estar aqui com vocês, ter sido convidado, né, tanto pela Anne quanto pelo Flauber, pela Liga de Pediatria e Neonatologia da UFCG. E eu realmente sou filho desta casa e também tive uma parceria muito bacana com a IFMSA, que inclusive fiz um estágio em Oviedo, no norte da Espanha, pela IFMSA, no setor de cardiologia, no Hospital Universitário das Astúrias. E para mim foi uma das maiores experiências de vida que eu tive, foi esse estágio proporcionado pela IFMSA e onde eu fui agraciado com momentos maravilhosos, tanto profissionais quanto de vida, né, de conhecer a região, de poder viajar um pouco e sou muito grato por tudo isso que vivi. E, pessoal, a equipe me convidou e falou comigo sobre a possibilidade de falar de um tema, né, associado à neonatologia diante do paliativismo. E a minha formação, trabalhei bastante com paliativismo neonatal. A nossa instituição ela tem um protocolo de acolhimento das mães, tá? E como a minha residência ela é basicamente voltada para o intensivismo neonatal, era algo que a gente, infelizmente, tinha bastante contato ao longo da nossa formação como médicos neonatologistas. E eu decidi falar com vocês não apenas do tema relacionado à neonatologia, mas expandir um pouco esse espectro e falar sobre o luto perinatal. O luto que envolve desde o abortamento, desde o natimorto, desde a criança que morre alguns dias, algumas horas, alguns dias após o nascimento. Eu decidi expandir um pouco mais para que a gente possa compreender melhor toda essa situação, tá? Como bem explicado pelo Flauber, meu nome é Paulo Martins, eu sou médico formado na Universidade Federal de Campina Grande, sou pediatra formado pela USP de Ribeirão Preto, sou neonatologista formado também na USP de Ribeirão Preto e atualmente eu faço doutorado pelo Departamento de Pediatria e Puericultura na USP de Ribeirão Preto. Meu doutorado ele envolve o desenvolvimento e a análise de uma máquina que faça a análise da distribuição da ventilação pulmonar nos recém-nascidos sem envolver radiação. É uma tecnologia nova que a gente está aí estudando e buscando, né, desenvolver para assim otimizar ainda mais a forma que a gente analisa os nossos recém-nascidos. E a gente vai falar de um tema hoje extremamente delicado, porque a morte é um tabu, né? Então a gente sabe que a perda de um bebê, seja ele no ventre materno, logo depois de nascer, ou até mesmo após alguns dias de internação, ela é muito difícil da gente lidar, né? Porque no contexto do parto e de nascimento, afinal, tudo o que se espera é a vida. Quem trabalha no atendimento a gestantes, porém, não pode se esquivar, porque a morte, ela é real. E é preciso aprender, lidar com o fato de que os bebês, minha gente, também morrem. E nós, como profissionais de saúde, devemos estar preparados, né, para oferecer uma assistência respeitosa, adequada e digna a essas mulheres. A Fernanda, que foi a mãe de um paciente, né, do Davi,
ela, em uma de nossas entrevistas, ela falou que, de repente, é a morte que chega, né? Quando tudo o que se espera é a vida. Talvez por isso seja tão difícil aceitar, né? Ninguém quer ouvir que bebês também morrem, mas a morte é real e ela bateu a nossa porta. Então, como eu falei a vocês, tudo que a gente espera da vida, tudo que a gente se espera do nascimento é a vida, mas nós precisamos, como profissionais de saúde, estarmos preparados para lidar com a morte, porque ela é real. E assim, nós devemos estar preparados a tal ponto que possamos então oferecer uma assistência respeitosa, uma assistência adequada, uma assistência digna às famílias enlutadas. Porque nas situações de morte perinatal, ter a oportunidade, por exemplo, de pegar um filho ou uma filha nos braços é muito importante para o bem-estar dessa mulher e dessa família futuro, seja ele, inclusive, no auxílio da elaboração do luto parental. E pode ter certeza que as recordações sobre um tratamento empático e o respeito recebidos pelos pais podem aliviar no futuro a tão pesada carga emocional dessa experiência. Quando a morte de um bebê é inevitável, a gente amplia os cuidados com a família e com o luto. A gente tem que tirar da invisibilidade o sofrimento dessas mulheres. E nós temos que reforçar a importância de que sejam reconhecidas como mães. Porque muitas dessas mulheres que sofrem aborto, por exemplo, elas perdem a sua caracterização de mãe. A sociedade muitas vezes as julgam e esquecem que ali havia um filho, que ali havia uma mãe em formação, que ali havia uma família em criação. E é muito triste, porque uma em cada 5 mulheres no Brasil sofre um aborto. E muitas dessas mulheres, elas sofrem com negligência obstétrica, com violência física, violência psicológica ou até mesmo violência verbal. Nessa nossa conversa de hoje, nós vamos abordar esse tema denso, esse tema que machuca, mas que é necessário, como profissionais de saúde, estarmos preparados para lidar com isso. As minhas duas principais bibliografias utilizadas ao longo da apresentação é de um protocolo canadense fantástico, em que eu coloco aqui as referências, assim como um americano. E há um livro fantástico, que é Como Lidar com o Luto Perinatal, que foi a base, a essência da formação dessa aula, e que esse livro está disponível em todas as plataformas para compra e venda. Quando seus pais morrem, você perde o seu passado. Mas quando os seus filhos morrem, você perde o seu futuro. Preste atenção na densidade dessa frase, para que então nós possamos compreender. Nascer e morrer são dois fenômenos certos na vida. Todos nascemos e todos vamos um dia morrer, falecer. E a distância entre esses dois acontecimentos, que é o nascer e o morrer, é o que a gente costuma chamar de vida. Fala-se pouco, porém, da humanização da assistência das mulheres e famílias que perdem um bebê. A gente não conversa como é que a gente aborda essa família. Se o tema da morte, por exemplo, já é desconfortável no contexto do atendimento em saúde no geral e ainda mais espinhoso quando se trata de uma morte perinatal, ninguém espera que uma família saia da maternidade sem a sua criança. E esse acontecimento, ele tem diferentes pontos de vista, né? Desde o ponto de vista da família, assim como o ponto de vista do profissional. Além da perda desse filho esperado e aguardado, é preciso lidar também com o fim dos sonhos, com o fim das expectativas de uma determinada ideia de família. Perdeu-se aquela concepção. Eram sonhos que vinham sendo construídos e que foram interrompidos muitas vezes de maneira drástica, né? E esse projeto de criação de família, ele tem início muito antes da confirmação da própria gestação.
que é quando a gente se afeiçoa afetivamente a outra pessoa, independente do gênero, independente. Esse afeiçoamento, essa criação, esse laço afetivo e, consequentemente, elaboração de projetos futuros, plantam a semente na vida dessas pessoas. E é aí que começa a concepção de família. É aí que começa a concepção de união. Com a morte dessa criança esperada, perde-se toda uma expectativa, né, que foi construída ao longo de meses e de, às vezes, anos. Né? E a gente sabe que, muitas das vezes, no abortamento precoce, há uma escassez de lembranças, né, de alguém que já significava algo para essa família. Então, vocês imaginam que as pessoas costumam viver o luto de alguém muito amado, mas do qual não se guardam lembranças. E essas famílias, elas enfrentam muitas dificuldades no percurso de enfrentamento com o luto perinatal. E a literatura, ela exemplifica nos 6 R's, né, que são vários desafios para os pais, né, que o primeiro é recognizing the loss, né, que é reconhecer a perda, que é reacting to the separation, que é reagir à separação, né, que é recollecting and re-experiencing the disease in their relationship, né, que é revisar ou rememorar a perda e a relação, que é renunciar aos apegos anteriores, que é reajustar-se a uma nova situação sem esquecer a vivência anterior, ou seja, é renunciar, teve que renunciar à maternidade, à paternidade planejada, sonhada, estruturada e ter que se reajustar a uma nova situação sem esquecer tudo que acabou de vivenciar. E, por fim, é conseguir estruturar-se emocionalmente para reinvestir em uma nova relação. Por outro lado, nós profissionais temos o nosso ponto de vista, né? E a maioria de nós recebeu muito pouco, ou praticamente nenhum treinamento de como enfrentar esse tipo de situação, né? Em especial a morte perinatal, né? E muitas das vezes, quando a gente está diante dessa situação, que nós sabemos que basicamente conversar, falar sobre a morte é extremamente difícil. E nesse aspecto, que envolve as emoções dos próprios profissionais da assistência, é frequentemente desconsiderado no cotidiano da prática clínica. E muitas das vezes, quando a gente está diante, né, dessa morte, que ela não é esperada no contexto, habitualmente os profissionais eles querem acelerar o processo de resolução. Porque para a equipe pode parecer simples, mais rápido e até menos doloroso, né? Fazer imediatamente uma curetagem, uma cesariana, para a retirada de um feto morto. E a gente tem que ter em mente que, independente do que nós achamos, essa velocidade de resolução, ela tem que seguir protocolos clínicos e humanizados. Nós temos que respeitar se há ou não emergência clínica naquela situação, se há uma urgência na demanda da família. Então, essa situação de urgência tem que ser abordada por meio da utilização de rígidos protocolos e pactos de conduta clínica, impedindo que nós, profissionais, não agimos, não ajamos de maneira impulsiva, porque a fluidez e a rapidez, como uma forma aparente de solução do problema, refletem justamente a dificuldade que nós temos de lidar com a perda de um paciente sob nossos cuidados. E diante de tudo isso, nós temos que ter um cuidado empático. E o que é, Paulo, um cuidado empático? É justamente que diz respeito a colocar-se no lugar da mãe e da família que acabou de perder um bebê e tentar imaginar quais os sentimentos que estão acontecendo ali, quais são as necessidades que estão acontecendo ali. Você tem que raciocinar e pensar, se fosse eu a receber uma notícia ou uma informação de que eu estou prestes, né, a dar, como é que eu gostaria que essa informação fosse passada para mim?
E a gente tem algumas formas de estabelecer esse cuidado empático, né? Nós podemos refletir sobre esta forma. Se fosse eu a receber a notícia que estou prestes a dar, como eu me sentiria? Você gostaria de estar no mesmo ambiente de outras mulheres, ali no, que estão em trabalho de parto, em pós-parto, junto com outros recém-nascidos saudáveis, escutando aquele choro, ou você preferiria estar numa salinha fechada, mais ou menos protegida com um biombo? Como você gostaria de receber essa notícia? E uma vez dada a notícia, como a mulher e a família gostariam de lidar com os fatos dali em diante? Não é o caso de fazer muitas interferências, né, de fazer muitas perguntas, mas é de você fazer uma pergunta efetiva. Como você e sua família gostariam de proceder a partir de agora? E é diante desses questionamentos que muitas vezes a gente tem e deve que flexibilizar, inclusive várias normas da instituição. Mas mesmo com essa flexibilização, é importante que a gente coloque em prática um plano de ação coletiva institucional para lidar com essas situações. E nós temos muitas possibilidades de humanizar esse cuidado. E como é que a gente pode humanizar essa assistência perinatal? Nós temos que ter em mente que humanizar, gente, não necessariamente significa abraçar. Humanizar, ela significa individualizar o cuidado. É você tratar aquela situação de uma forma pontual. É você conseguir perceber naquela situação formas que você possa tratar para que aquele momento, aquele acontecimento, ele seja acolhido. Então, por exemplo, a família ela deve permanecer junto ao bebê por um tempo mais prolongado, preferencialmente em espaço privativo, sem interrupção, longe dos olhares curiosos. A gente sabe como as pessoas, às vezes, não têm educação. Elas veem uma situação delicada acontecendo e elas querem comparecer, querem tirar foto, querem interromper aquele momento. Nós sabemos disso. É importante que a gente forneça esse acolhimento para a família. O diálogo é extremamente importante porque a gente tem que comunicar os pais com privacidade das condições iminentes do bebê. Um diálogo claro, um diálogo direto, ele inviabiliza problemas. Ele protege a relação médico-paciente. E você tem que deixar bem claro para a família quem é o médico responsável para que a família tenha esse acesso direto. E, principalmente, nós temos que estabelecer uma forma rápida de comunicar às equipes que há uma mulher em recuperação de uma perda gestacional. O que é isso, Paulo? Lá na maternidade em São Paulo, quando a gente tinha um caso de perda de gestacional, o que habitualmente nós fazíamos era identificar a porta daquela mulher com um pequeno símbolo roxo. Então, todas as portas que tinham aquele símbolo roxo identificavam que ali havia uma perda. Nossa, Paulo, mas será que vocês estão expondo a pessoa? Não é questão de expor a pessoa, é que identifica-se um problema, a equipe se prepara e, consequentemente, a abordagem ela consegue ser individualizada, porque a gente sabe que naquele quarto, que naquele ambiente, há uma família sofrendo. E para que a gente consiga sistematizar essa abordagem com o paciente, nós, infelizmente, nós não somos preparados ou treinados para lidar com a perda de um bebê. Não se discute sobre morte de recém-nascidos. E é justamente necessário se organizar para trabalhar com situações de perda, seja ela gestacional ou perinatal, que devem ser consideradas emergências. E um dos protocolos mais famosos no mundo, que foi um protocolo utilizado na oncologia, é o SPIKES. É um protocolo de abordagem do paciente. E no Brasil há alguns protocolos desenvolvidos, baseados no SPIKES, em que a gente sistematiza a abordagem dessa família.
Ou seja, é individualizar o atendimento. Isso é humanizar. Então, primeiramente, prepare e acesse, né? Procure saber o quanto a família sabe sobre a condição da gestante do bebê. Chame a mãe no lugar privativo. Fulana, o que é que você estava sabendo do caso da sua criança? O que é que você sabe que está acontecendo? E nessa conversa privativa, acolhedora, ofereça uma cadeira, pergunte se ela quer beber um copo d'água, deixe uma caixinha de lençol próximo. Em seguida, você vai convidar ela à realidade. Você vai introduzir o que está acontecendo com frases de, por exemplo, lamento. Dona Maria, mas eu não tenho boas notícias para lhe dar. Deixe o silêncio. Após essa comunicação, permita o silêncio. Permita que a família sinta o momento. Aguarde uma manifestação da família. Espere para que a família se manifeste. É um indicativo de que você deva continuar. E logo em seguida você informe. É nesse momento em que a realidade da condição da saúde da gestação e do bebê, ela deve ser delicadamente exposta. Esse momento ele pode não acontecer imediatamente após o convite à realidade. Você pode esperar um pouco, deixar a família absorver. E após você sentir a abertura da família, você informa a veracidade dos fatos. Porque depois que você informar, as emoções vão vir à tona. A família ela passa a manifestar as emoções. E é aí que você tem que ter uma postura mais passiva. É aí que você tem que escutar as lamentações. Deixe a família chorar. Deixe a família gritar. Deixe, não argumente. Não vá de frente. A gente tem que acolher as reclamações e o sofrimento de uma forma empática e não abandone o paciente. Não é porque naquele momento de desespero, em que ele aflora as emoções, que você simplesmente sai. Permaneça. Permaneça. E deixe claro que você está lá. Mas, Dona Maria, eu estou aqui com a senhora. Eu estou aqui com a senhora. E permaneça. E nessa evolução natural, trace uma estratégia. Assim que você observar que a família está estabilizando um pouco mais as emoções, você vai explicar detalhadamente todo o procedimento que vai acontecer em seguida. Você vai sentar, você vai falar com ela, você vai tentar explicar. Porque muitas vezes, quando isso é protocolado dentro de um serviço, os profissionais, eles seguem uma rotina disso. Para você, pode ser somente uma rotina, mais um dia do seu trabalho. Para aquela família, vai ser o dia mais trágico da vida delas. Porque o nascimento de um bebê é sempre um momento único, tanto para o pai, para a mãe, para o bebê. E o mesmo ele deve ocorrer em relação à morte. É um dos momentos mais importantes da vida daquela família. As experiências, né, as memórias de experiências limite, como o nascimento e a morte, elas são intensas, são robustas, elas são marcantes, elas são eternas. E diante de tudo isso, nós temos várias possibilidades que podem se apresentar. Nós temos a morte que acontece intraútero, nós temos a morte que acontece após o nascimento, e nós temos a morte que pode acontecer dias após o nascimento. E é uma coisa assim que elas sempre reclamam, né? Que é com frequência, às vezes elas vão fazer a ecografia obstétrica ou transvaginal, né? E muitas das vezes esse diagnóstico de morte intrauterina é realizado por um profissional que não tem vínculo algum com a família. Não tem nenhum vínculo com aquela família. E muitas das vezes, esse próprio médico, ele deixa essa informação para o próximo médico, no sentido de que ele é apenas uma avaliação pontual e que quem deve dar a notícia é, digamos, o médico que realiza a avaliação horizontal. E muitas das vezes, né, ele tem uma atitude evasiva, né,
não, tudo bem, você vai falar com o seu médico. E simplesmente ele fica com aquela postura de distanciamento. E essa postura ela deve ser extinguida. Porque o profissional ele tem que ter uma postura respeitosa e empática, e ele tem que responder às demandas das pessoas que estão envolvidas naquela realização do exame. Ele não pode omitir ou deixar de responder às perguntas. Ele tem que ser direto. Ele tem que informar, ele tem que responder às dúvidas. Mesmo o médico ecografista, ele tem que responder às dúvidas e às demandas pontuais que as mulheres apresentarem naquele momento. Tem que ser dita a verdade. E a gente, pessoal, tem que evitar os chavões. É muito comum nesse tipo de situação, quando a família é comunicada do óbito neonatal, e ele já vem com aquela, não, mas não se preocupe não, você é jovem, você vai ter outros filhos. Ou então, não, não se preocupe não, rapaz, a natureza ela é muito sabida. Esse bebê ia ter um monte de problema de saúde ou malformação. Abandone isso. Esses chavões que carecem de todo e qualquer fundamento, de que não traduzem a realidade, que carregam falsas consolações. A mulher e o acompanhante, elas têm direito a serem informadas do que está acontecendo. Elas têm direito de saberem que sua criança foi a óbito. E a gente tem que respeitar esse momento. A gente sabe que a comunicação da perda de um bebê durante um eventual procedimento, um bebê potencialmente fatal, é muito difícil, é muito complicado. Então a gente tem que ser muito claro nas nossas informações. A gente tem que falar, a gente tem que conversar. E muitas das vezes, quando a gente faz esse diagnóstico de morte intrauterina, é extremamente importante que a gente discuta com a mulher, que o profissional que está acompanhando com ela, qual vai ser a conduta diante daquela perda intrauterina. Porque na grande maioria das perdas intrauterinas, em qualquer idade gestacional, é possível, por exemplo, aguardar o início do trabalho de parto. E a gente tem que fazer essa diferença de uma conduta expectante, que é a manutenção da gestação até o trabalho de parto se iniciar espontaneamente, e o manejo ativo, que pode incluir diversos procedimentos, como a indução do trabalho de parto, esvaziamento uterino, curetagem, aspiração, cesariana. Nós temos que expor para a mulher as vantagens de uma evolução natural, em que essa mulher, caso ela opte pela evolução natural, ela tem inúmeras possibilidades de analgesia farmacológica, porque infelizmente a criança está sem vida. Então, pode-se lançar mão de medicamentos que aliviem a dor daquela mulher. Um parto normal tem alta precoce, ela retorna aos seus afazeres diários. Mas se a gente está numa situação de choque, se a gente está numa situação de sofrimento agudo, ela tem a opção de cesárea. Agora é importante a gente deixar claro que a cesariana ela aumenta em mais de 3 vezes o risco de morte para uma mulher e em 6 vezes o risco de complicações maternas graves. Então, nós temos que ter uma comunicação clara, nós temos que deixar em evidência todos os riscos dos possíveis procedimentos da evolução do parto, mas a gente tem que respeitar a decisão daquela mulher que está sofrendo. Porque muitas das vezes nós queremos resolver imediatamente o problema. E a gente sabe que a pressa na resolução do problema institucional não deve atropelar as demandas dos principais interessados. Caso não haja uma emergência, a mãe tem autonomia de dizer como ela quer que as coisas evoluam. E quando evoluir, o que é que a gente vai fazer? Nós temos que permitir o contato da família com o recém-nascido. E nós temos que escutar e acolher aquela família e a decisão que ela vai tomar. Porque após o nascimento, nós vamos oferecer àquela mulher e ao acompanhante a possibilidade de ver o recém-nascido.
A possibilidade de estar com aquela criança tem de ser ofertada. E nós temos algumas possibilidades que ocorrem a decorrer da aceitação ou não. Porque algumas vezes a família, ela não quer ver o bebê. E isso costuma acontecer com mais frequência quando houver uma emergência materna, ou seja, a mulher está ou esteve em risco de vida. Porque muitas das vezes o pré-natal ele é completamente feito, o pré-natal é perfeito, todos os exames laboratoriais e acontece um fato inexplicável e a criança faleceu, ou seja, a perda do bebê ela foi completamente imprevisível e a mulher e a sua família eles estão em um estado compreensivo de choque emocional, né? E naquele momento ali que acontece aquela perda, né? Bowlby, em seu trabalho de 1985, ele fala um pouco de 4 fases desse luto, né? Que primeiramente vai ser a fase do choque e do torpor, que pode durar algumas horas ou até mesmo semanas. É quando ela tem aquela manifestação de desespero ou de raiva. Ela vai parecer desligada, vai ter as emoções emocionais, vai ter expressões emocionais intensas, ataques de pânico, é uma fase de oscilações emocionais. E em seguida vai dar a fase da saudade, que pode durar meses ou até mesmo anos, e que pode vir acompanhada de raiva. Ela pode ter sintomas tanto de desespero, de insônia, de preocupação, uma irritabilidade profunda, uma amargura. Depois vem a fase da desorganização e do desespero, que é um quadro de que a gente fala de esperança intermitente, em que ela vai repetir aquele desapontamento, a sensação de que nada mais tem valor, de que ela vai desejar morrer, de que a vida não vale mais a pena. Mas no último episódio, na última parte, vai vir a fase da organização, que é um processo de aceitação da perda definitiva e que ela constata que uma nova vida pode ser começada. E nós, como profissionais, nós podemos, né, oferecer cuidados, né, a essa família. Então, nós podemos assegurar aos familiares que é normal sentir essa avalanche de sentimentos, né, de, por exemplo, não querer ver a criança. Nós temos que aproveitar esse momento e reforçar o nosso acolhimento, dizer àqueles pais que eles em nenhum momento vão ficar sozinhos, né, que vocês vão estar lá. Você pode oferecer tempos, né, de tempos em tempos, você chega para a família, ó, você quer pegar agora? Você quer ficar perto da sua criança? Você pode permitir que a família faça fotografias. Sempre procure se referir não só ao bebê, quanto aos familiares pelo nome. Não é mãezinha, paizinho, é Maria, José, João. Permita uma privacidade àquela família, mas sem abandoná-los, permanecendo próximos, separados por um bioma ou numa salinha reservada. Informe aqueles pais, quando a emoção acalmar um pouco, todos os procedimentos que vão ser realizados. Providencie recordações para essa família, a caixinha de recordações que a gente vai ver um pouco na frente. E você tem a obrigação de garantir um suporte espiritual, né? Oferecer a essa família, né? De acordo com a crença e os valores dela. Você tem que explicar também até a necessidade da autópsia em mortes inexplicadas, para que a gente consiga aconselhar futuramente essa família em relação até de segmento. E nas outras possibilidades, o que é que nós podemos fazer como instituição para ajudar essa família? Definir um membro da nossa equipe que vai ser a referência. A gente pode disponibilizar, caso a família não tenha, um conjuntinho de roupa para colocar na criança. O hospital ele pode ter uma máquina fotográfica e realizar o registro dessa criança e documentar no prontuário. Pode disponibilizar a caixinha de lembranças para que eles coloquem itens da internação. Oferecer, como eu disse, o suporte espiritual. E mais do que tudo, oferecer conforto por meio da memória. E muitas vezes a família quer ver o bebê. E como é que a gente faz esse processo? A gente vai fazer esse acolhimento, tá? Embrulhando a nossa criança, colocando um gorrinho, perguntar à mãe se ela realmente, não é se ela realmente, é você perguntar de maneira clara.
Maria, você deseja colocar a sua criança no colo, ter aquele profissional próximo, e caso você veja que eles não estão confortáveis no momento, você dá espaço. Não, fica tranquilo, a gente vai ficar aqui. Daqui a pouquinho eu converso com você novamente. E sempre, pessoal, garantir que essa família ela tenha que ter um espaço privativo. Vamos acolher, vamos individualizar o cuidado com essas famílias. Não vamos expor essas famílias. E não é simplesmente colocar e envolver essa criança e levar para a mãe. Nós temos que garantir à família que está vivendo essa situação extrema, completamente fora do esperado, algum grau de normalidade. Nós vamos limpar o bebê como faríamos caso ele estivesse vivo, não é lavar. Porque muitas das vezes a gente preserva o vernix, porque ele estimula o olfato. É interessante como muitas dessas mães elas sentem o cheirinho das suas crianças. E é importante nós preservarmos esse olfato para que ele fique como uma memória afetiva. E a gente tem que ser claro a essas famílias para explicar algumas situações que podem quebrar a expectativa, como nos casos de fetos muito pequenos ou quando eles forem mal formados. A gente tem que preparar essa família. A gente tem que evitar um desgaste, um choque inesperado. Porque muitas das vezes, algumas situações, por exemplo, uma DPP em que a mulher estava em domicílio, não conseguiu uma assistência imediata, essa criança nasce com muitos sinais de maceração. É doloroso de ver a situação dessas crianças, e a gente tem que identificar esse tipo de situação e saber acolher os pais e dizer, olha, talvez a sua criança não esteja da forma que você esperou, ela passou por um momento muito delicado, mas precisa muito receber esse seu carinho agora, esse seu acolhimento. E a gente tem que deixar claro em algumas situações, por exemplo, em óbitos intraparto, até mesmo no pós-parto imediato, essas crianças elas podem fazer espasmos, contrações musculares que assustam a família. E dentro do acolhimento que a gente tem com essas mulheres, a caixa de lembranças, né, de mementos que a gente fala do bebê, é uma delas. Então, eles são itens que serão guardados, né, ao longo da internação, que ajudarão na preservação da memória da família. Então, essa caixinha, essas situações que vocês estão vendo aqui, é o que a gente acabou fazendo lá na minha instituição, né, com a mechinha de cabelo, com as digitais do pé e da mão, né, as impressões palmares e plantares. A gente dá para a mãe justamente a pulseirinha de identificação. A gente permite que sejam realizadas fotografias com a mãe e com a família, e a gente permite que a mãe leve a roupinha, a primeira roupinha que a criança utilizou após o nascimento. É isso, gente, que vai nos ajudar a criar a memória da criança. E diferente da perda intraútero, nós temos uma outra situação que é muito delicada, que é a perda após o nascimento. É muito importante que nós tenhamos uma conversa muito clara com a família, né? A gente tem que manter essa família informada sempre da situação, da saúde do bebê, né? Se está piorando, se está melhorando. São isso que acontece, principalmente nas UTIs, né? Quando a gente informa diariamente o quadro clínico, né, para essas famílias. Em um momento oportuno, é importante conversar com elas a possibilidade até de doação de órgãos. É um fato recente, mas que merece um destaque no processo de acolhimento. Você vai informar a família sobre a possibilidade da realização de ritos ou cerimônias, informar sobre as condições em que eles encontrarão o bebê, né? Sempre prevenir do choque que esses pais podem sofrer, acompanhar os pais até o berço para que eles possam ver a criança e permitir que a mãe segure o seu filho em um ambiente mais privatizado. E nesse processo você deve informar para ele tudo o que vai acontecer, o que você, como profissionais de saúde, vão fazer após aquele acontecimento. Em algumas situações em que a gente tem, por exemplo, um diagnóstico por meio da ultrassonografia transfontanelar de um sangramento intraparenquimatoso, um sangramento peri-intraventricular com acometimento parenquimatoso, é um grau gravíssimo de prognóstico sombrio.
Em algumas situações, a gente pode conversar com a família da forma que a gente vai conduzir uma possível reanimação caso venha acontecer uma parada. E a gente tem que sempre disponibilizar um membro da equipe para ficar por perto dessa família. E se houver necessidade, né? Se acontecer uma parada cardiorrespiratória, né, assim, a gente confirmou, aconteceu a parada, a gente reanimou, confirmou o óbito, a gente aguarda um pouco para falar até das questões burocráticas em relação do procedimento funerário. E nós temos algumas situações de malformações congênitas e de prematuro extremo e de abortamento tardio, em que a família ela já chega à instituição sabendo que o seu filho não sobreviverá. Essas famílias elas já são abordadas pela instituição já em processo de luto. E a gente deve oferecer a esse casal uma experiência mais próxima possível dos outros casais que experimentam o nascimento dos seus filhos. Porque essas famílias, mesmo sabendo de toda a complexidade do caso, do prognóstico sombrio, elas vêm repletas de esperança. É preciso compreender e legitimar o sentimento de esperança destas mães e destes pais. E nós temos dois pontos importantes a fazer neste acolhimento dessas mães, dessas famílias: é sanar todas as dúvidas e ter um espaço para permitir a vivência da maternidade e paternidade com o filho que está nascendo durante o processo e após. Ou seja, é permitir que esses pais tenham contato com a criança. E essa permissão ela tem que ser concedida pelos familiares. E após eles a acolherem e confirmarem que querem o contato, né, a gente tem que seguir todo o nosso protocolo. Porque, gente, é muito fácil, né, para nós profissionais, né, um bebê que nasce com menos de 20 semanas ou menos de 500 gramas pode ser considerado um produto de abortamento, mas para os pais, trata-se de um filho ou de uma filha. E é muito delicado quando a gente tem um processo de abortamento, né? Como eu falei anteriormente, uma em cada 5 mulheres que sabem que estão grávidas passará por pelo menos um aborto durante a vida. E essas mulheres que sofrem esse abortamento, né, elas relatam que passam por muitos maltratos na assistência, né? Porque os profissionais, eles algumas vezes acabam tendo juízo de valor, né, dessas situações. E como profissionais de saúde, é importante que tenhamos em mente que julgamentos ou pré-julgamentos não são cabíveis. Se esta é uma perda espontânea, gente, ou até mesmo provocada, trata-se independente do fato de uma mulher que está sofrendo por uma gestação interrompida. E muito provavelmente ela está sentindo dores físicas, dores emocionais. Em ambos estes casos, seja provocado ou não, nós temos o direito. Nós temos o dever, e elas têm o direito de um atendimento digno e respeitoso. E esse atendimento digno e respeitoso consiste em ouvir as queixas, realizar exames se necessários, informar a mulher quanto ao prognóstico e os possíveis desfechos, se vamos precisar internar para induzir o parto, oferecer a possibilidade de indução, oferecer a possibilidade de resolução por via alta, claro, se não haja nenhum outro tipo de condição clínica que dite as regras da evolução. E é interessante, né, que o fato de o aborto ele ter acontecido no primeiro trimestre, com poucas semanas de gestação, ou até mesmo alguns dias de atraso menstrual, né, não significa que a perda será mais facilmente vivida. A gente tem essa mania, infelizmente, né, de julgar a dor desta mulher pelo tempo de gestação que ela apresentou. Essa perda precoce não significa que ela será mais fácil, que eles vão digerir essa situação de maneira mais fácil. Isso não existe, a gente tem que atentar para isso. E quando nós temos uma perda gestacional ou até mesmo um aborto, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem alguns conceitos básicos para abordar essa família, fornecer uma escuta qualificada e empática,
Realizar os exames de forma respeitosa, digna e sigilosa. Nós temos que oferecer alívio da dor, que pode ser por meio de métodos não farmacológicos ou farmacológicos. Nós temos que compartilhar informações e estimular a decisão informada com responsabilidade e pacto de manejo acordado. E garantir, gente, o acompanhamento dessa mulher. Ela precisa, depois de todo aquele processo que ela está vivenciando ali, de uma avaliação técnica pós-abortamento, ou até mesmo de uma avaliação com um especialista em perdas gestacionais, para que aconteça o planejamento familiar e que assim ela consiga diminuir as chances futuras de um novo abortamento, de uma perda perinatal. E muitas dessas mulheres que enfrentam esse tipo de situação, pois principalmente aquelas mulheres em que passam pelo óbito acima de 20 semanas, ou até mesmo óbito após o nascimento, elas têm produção e liberação do leite materno, que é o que nós conhecemos como apojadura. Porque a apojadura, pessoal, ela acontece independentemente do estímulo de sucção do bebê. E muitos profissionais, eles acabam optando pela inibição da produção por meio do bloqueio hormonal com medicações e por meio de contenção mecânica do enfaixamento mamário. Ah, Paulo, mas a gente utiliza essa contenção mecânica para evitar o engurgitamento, que pode evoluir para quadros de mastite futuramente. Ótimo, mas a mulher, ela tem direito a opinar na forma que ela quer conduzir a sua pojadura e a sua lactação. E a gente tem que abordar essa mulher de maneira empática. Porque, infelizmente, muitas das condutas profissionais não levam em consideração o que a mulher está pensando. Porque a gente sabe que essas dimensões da gestação, nascimento, amamentação e do luto, elas extrapolam níveis orgânicos. E você sabia que, por exemplo, o leite dessa mulher que vivencia esse processo de luto, ele pode ser ordenhado e oferecido para os bancos de leite humano? Vocês sabiam disso? Será que alguém pergunta à mulher, olha, você tem a possibilidade de deixar o seu leite e de realizar ordenhas em que você possa doar para outras crianças? E muitas mulheres, elas relatam que por meio da doação do leite, do próprio leite, elas sentem que contribuíram de uma maneira pessoal e única para a sobrevivência de outros bebês. Isso é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração na abordagem dessas mulheres. E a gente tem que levar em consideração, e a escolha deve passar por orientações de risco, de benefícios, a elaboração do luto, o acolhimento das necessidades individuais e o apoio técnico profissional. E legalmente, o que é que essas mulheres têm direito? O que é que a justiça fala em relação às mulheres que passam pela perda perinatal? As mulheres seletistas, né, as leis do trabalho garantem a essas mulheres gestantes, englobadas justamente no regime seletista, o direito à licença maternidade de 4 meses e à estabilidade de 5 meses, ainda que o bebê nasça sem vida. E é proibido a dispensa arbitrária da empregada seletista gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, é um direito. Mas, infelizmente, a legislação para seletistas, né, falam que o aborto, que acontece com menos de 22 semanas, em termos de lei, só tem direito apenas a um descanso de 2 semanas e um salário maternidade pelo mesmo período. Então, muitas das vezes, essas mulheres têm de retornar ao trabalho sofrendo, chorando, para que elas consigam se manter. E é importante que, no caso de funcionárias que estão em regime estatal e municipal, a gente tem de verificar a legislação ao qual elas estão sujeitas. Porque, por exemplo, na legislação de São Paulo, né, os funcionários civis eles não garantem nem a puérpera a licença maternidade nos casos de natimorto, tratando-se apenas como licença saúde, que será concedida a critério do médico. Então é muito importante o acolhimento dessas mulheres, porque até mesmo a lei, nas situações de aborto, não protegem essas mulheres. Então é interessante
que a gente tenha essa visão mais humanitária diante da perda perinatal e que a gente entenda que essas mulheres, elas estabeleceram o seu vínculo de mãe muito antes da concepção. Vem de um planejamento antigo, vem de um sonho antigo. E a gente não pode desvalorizar a dor destas mulheres, mesmo que seja um aborto ou uma morte pós-natal. Elas sofrem igual. E é um sofrimento difícil de lidar, porque é um amor incondicional por um ser em que a gente não conseguiu criar muitas memórias. E é aí que a gente pode ajudar essas mulheres, no fortalecimento desse vínculo, na criação de memórias, para que ela possa carregar consigo parte desse acolhimento que nós tivemos com ela. Isso vai ajudar no processo de luto, isso vai ajudar no processo de recuperação. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção. Espero que tenha sido um momento proveitoso. É um tema muito delicado, em que muitas das vezes aqui, até durante a aula mesmo, a gente se emociona, mas que é necessário conversar. Até porque nós temos em Campina Grande uma maternidade de alto risco, que é o ISEA. Eu comecei a dar plantão lá na última semana e eu vi muitas mulheres desassistidas emocionalmente, fisicamente. E é importante que nós tenhamos, ao longo da nossa formação, esse olhar mais humano. A gente precisa individualizar o nosso atendimento, entender que cada mulher daquela precisa de uma abordagem especial. A gente precisa ter empatia. Nós não podemos ser indiferentes nesse acolhimento. E eu acho que é isso a essência desse nosso encontro, é mostrar um pouco dessa situação, tentar orientar um pouco a vocês como encarar esses pacientes, no protocolo paciente, na abordagem, no acolhimento, no fornecimento de memórias, no estabelecimento de um diálogo claro, para que vocês possam fazer a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente só quer discutir sobre distúrbios hidroeletrolíticos, a gente só quer discutir sobre o manejo do choque, a gente esquece que há condições humanitárias tão graves quanto. Pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês, hein? E me coloco à disposição para tirar dúvidas. A gente que agradece, professor, foi incrível, assim, eu acho que todo mundo ficou sem palavras para descrever o quanto que a aula ensinou para a gente. A gente sai daqui verdadeiramente assim, renovado de formas que a gente pode utilizar, né, na nossa prática, que vai diminuir a dor de muitas mulheres, muitos pais, né? Muito incrível isso. E agora a gente queria fazer umas perguntinhas. O senhor está conseguindo ver os elogios que apareceram aqui na tela? Tô conseguindo ver aqui várias perguntas, né, mensagens do pessoal. Fico muito emocionado. Muito obrigado, viu, Sim, pessoal? todo mundo está muito feliz, todo mundo. E a gente vai começar a tirar algumas dúvidas aqui, que surgiram algumas dúvidas durante a aula, mas a gente não queria atrapalhar, né? Porque estava muito incrível, então não tinha nem como atrapalhar. E as dúvidas vão ser projetadas aqui, e eu vou ler e Certo, o senhor pode responder. tá bom. Vamos lá, se eu souber, é claro que eu vou ajudar. Ó, a primeira dúvida é da Tamara Freta. Depressão pós-parto e a depressão após a perda do bebê barra gestação se classificam como o mesmo quadro psiquiátrico? Em termos de manifestação orgânica e comportamental, são quadros que podem sim se manifestar, ser classificados, né, de maneira similar, tá? Porque, infelizmente, a gente acaba desvalorizando esses acontecimentos
que acontecem mesmo com a persistência da vida da criança, ou seja, a criança nasceu, está bem, mas devido a circunstâncias variáveis, acontece um desequilíbrio mental na parturiente, e isso leva ela a uma condição clínica que a gente caracteriza como depressão pós-parto, né? E a depressão que acontece, né, diante da perda perinatal, ela apresenta implicações fisiológicas semelhantes à depressão que ocorre no pós-parto. Quanto a uma classificação psiquiátrica, eu acho que foge um pouco a minha alçada, né? Como neonatologista, eu acabo ficando devendo. Mas em termos de implicação e acolhimento das mulheres, elas devem ambas ser respeitadas, porque a gente observa muito hoje em dia que a depressão pós-parto, né, ela acaba sendo desvalorizada e as mulheres elas entram num sentimento de culpa e num ciclo de culpabilização e que pode culminar em desfechos extremamente negativos, com suicídio ou até mesmo com um homicídio. Então, são condições que merecem acolhimento multidisciplinar para um segmento clínico, tanto com médico, psicólogo e toda uma equipe recheada de profissionais, para que a gente consiga recuperar essas mulheres e que elas possam seguir adiante. Muito, muito bom, professor. É muita verdade isso. E a próxima pergunta aqui é do Lucas Queiroga Melo. Qual Vamos o lá. papel do profissional de saúde durante o período de luto? Existiria alguma iniciativa barra instituição de acompanhamento da família após o falecimento do neonato? Na verdade, são duas perguntas, né? Lucas, o nosso papel quanto profissional de saúde, eu não falo só médico, tá? Porque hoje em dia nós temos que conversar de maneira multidisciplinar, né? O médico sozinho, ele não consegue mover montanhas. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente consegue melhores resultados. Os estudos estão aí para comprovar essa minha fala. Mas o papel central do profissional de saúde, independente se médico ou não, é o acolhimento, tá? Que é algo que a gente vê que não acontece na nossa prática clínica, né? São situações de distanciamento, né? Em que muitas das vezes a gente tem a transferência de informação entre profissionais e não há uma pessoa que acabe assumindo a responsabilidade do diálogo com a família diante do luto. Eu vou te falar que eu estou aproximadamente 2 semanas aqui na Paraíba e eu ainda não sei de instituições que possam realizar esse acompanhamento após o falecimento do recém-nascido. Eu era concursado na cidade de Araraquara, lá em São Paulo, fazia parte da Fundação Guta, que é uma maternidade excepcional, em que eles tinham um grupo, Grupo Borboleta, em que eles faziam acompanhamento dessas mães, né? Eles tinham reuniões mensais com essas famílias que enfrentaram o luto perinatal para a reestruturação física, emocional, psicológica dessas famílias que passaram por essa situação. É algo que eu vou ficar devendo em relação a Campina Grande, tá? Mas se não tiver, é algo que me cativa bastante para que a gente possa levar isso adiante, tá? Inclusive, a minha noiva, ela tem uma especialização em cuidados paliativos pediátricos, ela está agora como diarista do Hospital da Criança, então, na UTI do Hospital da Criança, então vocês futuramente terão contato com ela e poderão ver na prática clínica como é que a gente aborda esses casos para ação das condutas paliativas. É muito bom, professor, porque a gente sente que falta no nosso currículo muito essa visão do cuidado paliativo. Vamos lá. Próxima pergunta da Samila, ainda tem mais perguntas, professor. Próxima Eu pergunta tô tranquilo aqui. Da Samila Spellman. O senhor poderia dar um exemplo em que a mulher perde o bebê, mas que era uma gravidez não desejada? Como ocorre o contato com essa mulher? Outros profissionais são chamados? Já tive experiência sim, né, em que situações em que a mulher deliberadamente ela não queria, a criança não queria a gestação, e ela acabou por provocar essa interrupção,
e ela foi acolhida no hospital, tá? E dentro do hospital nós temos que oferecer assistência médica, independente se a causa foi provocada ou não, tá? Independente se ela tinha o desejo ou não, não nos cabe esse tipo de julgamento. Mas assim que acontece, a gente vai realizar os exames, a gente vai averiguar, a equipe da ginecologia obstetrícia realiza a avaliação dessa mulher para ver a possibilidade, a depender da idade gestacional, da realização da curetagem, da raspagem ou de outra via de resolução. E a partir desse contato com essa mulher, é oferecido um suporte ginecológico, tá? Porque muitas das vezes elas acabam realizando um procedimento que pode levar à automutilação, tá? E essas situações precisam de acompanhamento. E quem mais realiza esse tipo de situação é a equipe da ginecologia obstetrícia, e essas mulheres que passam por essas situações, elas também realizam acompanhamento com a equipe de psicologia para acompanhamento dessas demandas que ela vem apresentar, né, principalmente em relação à recusa da criança. É um trabalho verdadeiramente multidisciplinar, né? Sim. Ainda tem mais perguntas, professor. A próxima é da Júlia. A Júlia pergunta: quando o óbito ocorre e a mãe, antes da alta, ficará internada, como proceder? Como facilitar a estadia? Eu acho que ela quis dizer Como é que é? assim, quando a morte... Isso. Então a criança faleceu, né? E a mãe permanecerá mais alguns dias nos hospitais. Uma das formas que a gente tem de amenizar essa situação é por meio da criação da caixinha de memória, né, como eu citei na nossa aula, em que você tenta captar a maior quantidade possível de itens, né, que ajudem essa mulher na criação dessa memória afetiva, e nesse período de internação que ela realize sessões, seja individual ou em grupo, para que ela consiga processar todas as fases do luto, que, como a gente falou, pode durar de dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Verdade. A próxima é da Rafa, né, a Rafaela Mangueira, que também faz parte da nossa organização. Depois do início da pandemia, o que mudou nesses procedimentos e no acolhimento da família? Rafaela, muito obrigado pela sua colocação, porque virou um verdadeiro desastre. Simplesmente os acolhimentos foram perdidos, tá? Essas pessoas, e principalmente na rede pública de saúde, nós não conseguimos efetivar grupos de acompanhamento online, porque muitas das vezes essas famílias não têm internet em domicílio. Então, várias dessas famílias ficaram desassistidas, né? O que seria interessante era se elas tivessem a possibilidade de manter um vínculo, mesmo que virtual. A gente sabe que, infelizmente, a gente enfrenta situações de extrema pobreza em que isso não é possível. Então, a pandemia veio para agravar ainda mais esse abismo que existe entre os profissionais que querem acolher a família e os mecanismos que nós temos para acolher essas famílias. Verdade. A pandemia atrapalhou muito, né, a saúde mental de muita gente. A gente percebe. E provavelmente as consequências nem são momentâneas, né? Vão ser, daqui a um tempo vai vir consequências piores. A próxima é da nossa querida Nelise. Ela pediu para o senhor contar aí uma experiência marcante com a morte de um prematuro. Nelis, obrigado aí. Primeiramente, agradecer também o seu contato, né, que falou comigo. Assim, tá um processo muito difícil de mudança que eu estou enfrentando aqui na Paraíba, e você teve paciência comigo, e devido à sua paciência, esse evento está acontecendo aqui agora. Eu tive uma situação muito bonita, né, assim, lá na UTI neonatal da USP de Ribeirão Preto. Eu tinha um pai, eu acho que eu fiz até um texto para essa família. Tem uma família em que o pai era cego, cara. E a criança, ela nasceu com síndrome de Down, diversas malformações cardíacas e malformações anatômicas. Era uma criança
que, eu diria, esteticamente, com muitas alterações. Mas a mãe chegava todo dia com esse pai na UTI e a mãe descrevia a criança sem mentir nada. Ela simplesmente dizia assim: vou chamar o pai de Antônio, não é isso não, mas eu vou chamar Antônio. O olho da nossa filha é preto e é lindo. Antônio, a boca da nossa filha é rosinha e é linda. Antônio, nossa filha tem mãos. É assim, ela descrevia a existência da criança sem mentiras, mas ela focava nos pontos positivos da existência daquela criança. Ela não falava, meu filho, amor, Antônio, nossa filha tem os olhinhos puxados, tem uma preguinha aqui no olhinho, a boca da nossa filha tem um buraco dentro, uma fenda palatina. Ela não falava isso. Ela simplesmente descrevia que a criança tinha uma boca que era rosa e que era linda. E ela não mentia, ela falava a verdade. E no último dia, quando a criança evoluiu para um quadro muito grave, que a gente conversou com a família sobre o prognóstico, e Antônio, ele decidiu tocar na criança. Ele disse: eu quero tocar na minha filha. E aí é muito marcante aquela cena, ele com os olhos fechados, com a mãozinha na incubadora, e ele palpando a criança entubada, criança com soro, com catéter, e ele palpando e dizendo: nossa, amor, você tem razão, nossa filha é linda. E aquilo ali marcou, marcou demais a minha vida, porque algumas horas depois que o pai teve essa percepção visual por meio do tato, ela foi a óbito. E aí, quando a gente convocou a família para a gente fazer a abordagem, que a gente conversou e que eu contei o fato, ele disse: ô, doutor Paulo, obrigado, porque eu pude ver a minha filha. E é assim, foi marcante, sabe? Assim, na UTI neonatal, que a gente tem equipes compromissadas com o bem-estar da família, independente da situação da criança, a gente consegue elaborar esses momentos, sabe? Agora é preciso ação conjunta, é preciso que desde a técnica de enfermagem, a enfermeira, a fisioterapeuta, ao médico, ao residente, entendam que aquilo ali é uma UTI, entendam que é preciso silêncio naquele ambiente, entendam que é preciso respeito naquele ambiente. Porque muitas das vezes a gente chega numa UTI e que parece que ninguém entende que aquilo é uma UTI neonatal. Os estudos mostram que as crianças são suscetíveis a estímulos sonoros. Se há muito barulho, se você deixa uma bomba tocando no ouvido da criança, aquilo interfere na percepção e desenvolvimento dela. Se você fala gritando do lado de uma incubadora, aquilo interfere na percepção sensorial da criança. A gente precisa entender a logística e a dinâmica de uma UTI neonatal para que a gente consiga trabalhar de maneira coesa a permitir que momentos como estes, que eu acabei de descrever, aconteçam. Muito incrível. Eu achei emocionante. Eu acho que a aula inteira foi cheia de explosões de sentimentos, assim, por todo mundo que estava assistindo. Eu fico Cheio de muito explosões de feliz, viu, sentimentos. João? E é muitos comentários muito lindos aqui. A gente se sente leve em escutar, em se sentir mais preparado para agir nessas situações, porque é muito difícil, sabe? Então, a gente agradece muito, muito, muito o senhor ter aceitado vir dar essa aula aqui. A Lapen está muito, muito alegre por ter aceitado. Muito, muito, meu Deus. Ela tá elogiando bastante aí no chat. E toda a Fico muito organização feliz. também. É, o senhor queria acrescentar mais uma coisa, professor?
Não, assim, eu acho que para não ficar tão extensa, né, que eu acho que hoje é uma quarta-feira à noite, todo mundo tem direito a descansar um pouquinho, ler um bom livro aí antes de dormir, assistir uma série. Eu acho que até o momento foi muito proveitoso, tá? Eu queria falar que para mim é uma emoção muito grande retornar para minha terra. Infelizmente, eu ainda não tenho nenhum vínculo institucional com a UFCG, que foi a minha casa, e eu pretendo que futuramente, caso tenha uma oportunidade, eu com certeza irei participar do processo seletivo, porque a UFCG é minha casa. Eu fui chamado agora no concurso lá do ISEA, então eu espero que quando a situação se normalize, eu possa receber os alunos da Federal e da Facisa lá no ISEA. Também fui aprovado agora no processo seletivo de professor, né, internato da Facisa, que é uma instituição que eu respeito e que tem um acolhimento muito grande aos estudantes aqui de Campina Grande e que ajuda muito o serviço público da nossa cidade, uma instituição privada que ajuda bastante a instituição, a nossa cidade. Então, a gente tem que unir forças, né? Apesar de sabermos que são duas situações diferentes, a UFCG e a Unifacisa, todos estão aqui com um único propósito, que é de apresentar uma qualificação adequada e ajudar as pessoas lá na frente. Porque, meu amigo, se você estiver nessa onda, pensando em dinheiro, somente em dinheiro, mais cedo ou mais tarde sua casa cai, tá? Mais cedo ou mais tarde isso vai ficar em evidência, você vai se complicar em algum momento e a sua casa vai cair. Então, pense sempre em unir o prazer que você tem a um salário digno e justo, e lembre do seu vínculo social, seja aqui em Campina Grande ou seja com qualquer outra cidade natal sua, e lembre que você está aqui para prestar serviço às pessoas. Jamais esqueçam do SUS, porque se não fosse esse SUS, morreria muito mais gente nesse nosso Brasil. É verdade, professor. Tudo que você falou aí nos coloca em uma posição assim de verdadeiros responsáveis por tudo isso. E grandes atores, né? Grandes soldados para mudar essa realidade. E assim, a gente agradece de novo a colaboração e fala que, se fosse possível, a gente ficaria aqui até amanhã conversando sobre esse tema, porque a gente sempre entende que não existe limite para se aprender, né? A gente sempre pode estar melhorando, principalmente no cuidado das pessoas. Então a gente agradece a sua colaboração e possíveis parcerias a gente já está abertos. Tá Muito obrigado, certo. professor. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma noite excelente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu. Valeu.